Evangelho de Cristo é leve. Jesus disse assim em Mateus 28, 29, esse é o quarto vídeo. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para a vossa alma. Então o apóstolo está dizendo aqui que na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a eles, a nós, não impor mais encargo. O que é encargo? Por exemplo, o dízimo se torna um encargo para a igreja hoje. A igreja hoje, a doutrina, ela para a igreja hoje não é obrigatória. Entendeu? Parece um encargo pesado para aquele pai de família, para aquela mãe, porque o dirigente se opõe com todas as suas forças, se opõe 2, 3 vezes no culto. Vocês têm que dizimar, vocês têm que trazer o dízimo. Claro que todo convertido ele vai ter consciência que a igreja precisa pagar a água, precisa pagar a luz, precisa auxiliar, quem sabe um dirigente, ele é digno de uma auxiliação, mas não de exagerada, como nós estamos vendo. De exageradamente não podemos aceitar. Eu estou como é que eu posso dizer, indignado com a situação. Estou inquieto com essa situação de pastores recebendo salários altos. Não é justo isso. E toda a comissão ali, secretário, toda a comissão, toda a junta, a comitiva ali, está mamando na teta, recebendo salário alto. Isso não é justo. Temos que denunciar, por exemplo, se montar uma CPI dentro de muitas denominações, nós vamos ver coisas absurdas. É porque está oculto. Por exemplo, uma certa vez tenho o conhecimento de um pastor, presidente, adulterar com uma irmã da igreja e transferir ele para outro estado e ele com a mesma função. Ele sai de um estado adulterado, vai para outro, ele sai de um estado onde ele havia adulterado com a irmã da própria igreja e vai para outro estado com a mesma função presidencial, para presidenciar outro estado, sendo que ele havia errado. É claro que Deus, se ele se arrepender, Deus perdoa na hora, é claro, automaticamente. Mas ele tem que ter uma disciplina. Não é certo isso, ocultar isso diante dos olhos da igreja. E muitos pastores fazem esse tipo de coisa, fazem esse jogo de cintura, fazem essa vista grossa. E Deus não nos chamou para fazer vista grossa, Deus nos chamou para expressar, pregar a verdade. Estou lutando pela verdade. Estou lutando para mim alinhar aos evangelhos, a doutrina apostólica de Cristo. Muitos que vai ver as nossas mensagens vai perceber que há uma mudança. E é preciso muitas vezes, amados irmãos, nós fazer uma reciclagem na nossa vida para que haja mudança para o melhor. E isso é o que nós estamos observando. Então, com relação, Paulo disse, que na verdade parece bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo algum. Você já viu aquele pastor que fica, o irmão está passando dificuldade, mas ele diz, não, você tem que dizimar, porque você dizimando vai repreender o devorador, vai repreender o migrador, o devorador. Irmão, onde está isso na Bíblia? Nos mostra na Bíblia Sagrada onde está isso. O texto de Joel está claro que seria o devorador, seria ali a lagarta que devoraria o fruto da terra. Aí eles colocam, se você não dizimar, você vai ficar doente. Se você não dizimar, Deus vai fechar a porta de emprego. Tentem inculcar isso na mente das pessoas. As pessoas incauto, de bom coração, mas não tendo conhecimento bíblico, eles se passam a ser omisso a eles, a dizimar a eles. E muitas vezes eles estão com fim lucrativo para assalariar eles mesmos. E volto a frisar, se ter um salário digno, mas digno, é honrado. Mas exageradamente, como nós estamos vendo, desenfreadamente, onde a igreja se tornou uma empresa particular. E Paulo está dizendo aqui,
que não nos imponha mais encargo. O que é encargo? É você colocar um peso sobre os ombros de alguém que alguém não consegue carregar. É isso que nós estamos vendo. É isso que os fariseus, o judaísmo fazia. Eles colocavam peso, cargo e não ajudavam as pessoas. Você viu lá quando Jesus disse em Mateus 23? Vamos ver Mateus 23? Mateus 23 e o verso de número 23, se não me falha a memória, diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizima da hortelã, do heno, do coentro e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então o que Jesus está dizendo? Que eles são hipócritas, pois eles estão dando o dízimo aqui. Do que é o dízimo aqui? O dízimo aqui era de hortalice, de grãos, de sementes que era plantado. Jesus está dizendo: olha, tudo isso vocês estão dando dízimo, mas vocês estão omitindo estas coisas, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles estavam vendo Jesus e eles estavam omitindo a fé em Jesus. Eles não creram em Jesus. E Jesus está dizendo: olha, se vocês dizimam, continua dizimando, mas vocês exercem a justiça. Exercem a justiça, a misericórdia e a fé, a piedade, o amor. Era apenas dizimista, mas eles não estavam nem aí com a misericórdia. Era apenas dizimista, mas não estavam nem aí para a compaixão. Lembra daquele bom samaritano? Jesus disse que passou ali o sacerdote, passou ali quem mais? O levita, e passando um samaritano. E quem que usou de misericórdia? Jesus provou que essa raça que estava dizimando estava com amor apenas ao materialismo, apenas o dinheiro. E quando desceu aquele samaritano, ele usou de compaixão, ele usou de misericórdia. A Bíblia disse que ele usou de compaixão. Lucas, vamos ver em Lucas, capítulo de número... Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Lucas, capítulo de número 10. E o verso de número 29 a seguir, que diz assim: e ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo-lhe